Boa noite, pessoal, meu nome é César Mello, eu sou advogado, especialista em direito público. Então, o vídeo é sobre como ganhar um processo. Primeiro ponto que eu quero deixar claro nesse vídeo é que ganhar um processo é diferente de você obter uma sentença favorável. Ganhar um processo significa você obter um resultado útil sobre o processo. Uma sentença linda, maravilhosa, transitada em julgado, que você não tem como executar, você não tem como fazer ela cumprir, você perdeu o processo, certo? Um processo que nem existiu, ele só existiu na cabeça das pessoas que chegaram à conclusão que o melhor resultado era fazer um acordo e resolver daquele jeito, também é um processo ganho. Porque um ponto importante é que se você tem um processo, é que provavelmente você não tomou os cuidados que deveria ter tomado relativo ao direito preventivo. Então, esse é um ponto claro. Lógico que existem situações onde não depende de você e acaba virando um processo, acaba virando um litígio porque a outra parte não concorda, né? Ou porque é uma situação que era incontrolável e te levou a um litígio. Então, como que você faz para ganhar o tal do processo? A primeira coisa é que você tem que entender que você possui armas a serem utilizadas, tá? E as armas não são só o direito. A primeira arma é o direito, tá? Essa é a primeira. Então, se o seu direito é bom, se você fez uma pesquisa na doutrina, você fez uma pesquisa na jurisprudência, você leu a lei, etc., e você chegou à conclusão que você tem razão e que o teu direito é reconhecido naquela comarca, naquela situação, com aquelas provas, eu estou correto segundo a lei, certo? Eu tenho as provas de que eu estou correto segundo a lei, ótimo, entendeu? Então o direito é bom, tá? Primeira arma, certo? Ah, mas então só ganha se o direito for bom? Não, não é isso. Só que se o direito for ruim, você tem que saber que o direito é ruim. O próximo ponto, o custo de discutir é mais alto do que o desconto que você está querendo, tá? E esse é a segunda arma, o segundo ponto de pressão a ser levado em conta, o custo, tá? Levar alguma coisa a juízo tem custo e não é barato, tá? Então, por exemplo, aqui no Paraná, praticamente todos os processos que não cabem no juizado especial, eles estão praticamente no topo da tabela de custos. Então a tua causa não é pequena causa. Você vai pagar mais ou menos R$ 2.500 para abrir o processo. E esse é um dinheiro que quem abre o processo tem que adiantar, certo? Ah, mas se ganhar depois recebe de volta. Sim, se o réu pagar, recebe de volta, mas não é garantido. Pode ter sentença, não conseguir executar, perdeu, tomou prejuízo. Então, já uns 2.500 para abrir o processo. Aí, se você precisar de prova pericial, a prova pericial costuma ser bem cara, certo? Estou falando aí de 5 a 20 mil reais. E quem pede a prova, que normalmente é quem abre o processo, é que tem que pagar. Então deve estar falando de mais um tanto que você tem que pagar. E a maioria dos advogados, eles não trabalham daquela forma que o advogado recebe 30% no final, 20% no final. Eu desconheço um advogado que ainda esteja atuando que trabalha assim, certo? A maioria dos advogados trabalha da seguinte forma: olha, eu vou lhe cobrar tanto. E daí ele espera receber algum valor a título de sucumbência, certo? Que deve receber da outra parte, não do cliente. Na hora contratual, normalmente tem um valor a ser pago independente do êxito. Porque o trabalho vai ser feito independente do êxito e o advogado não conhece os argumentos da outra parte, certo? Se ele for fazer no risco, aí ele tem que ter uma boa dose de certeza de que vai ganhar. Então, assim, essa coisa de, o advogado eu pago se ganhar, é só lá na Justiça do Trabalho, tá? Lá na Justiça do Trabalho, eu acho que hoje em dia nem está rolando mais, entendeu? Acho que nem eles não estão fazendo mais, certo? Então, advogado civil, advogado de família, advogado, qualquer outra coisa, você vai pagar honorário para o advogado abrir o processo, certo? E normalmente você paga o honorário para ele negociar fora do processo também, né? Mas daí é um honorário bem menorzinho. Então, tem o fator custo, que é extremamente relevante. As pessoas não levam em consideração, mas é extremamente relevante. Porque muitas vezes o custo de discutir supera a divergência entre as partes, né? É o caso dessa cliente, ela estava discutindo a multa. A multa dava R$300 em cada mensalidade, dois aluguéis, R$600 de discussão. Na lista do advogado, se ele distribuísse o processo de custos processuais que iam ser pagos, porque realmente ela devia os aluguéis, dava 1.200. Quer dizer, economizando 600, pagava 1.200. Tá? Não fazia sentido. Então, quando eu recomendei para ela, olha, se ele topar assim, tá bom, na verdade ela estava economizando R$600, que foi o que eu falei para ela no telefone. Ela, não, que não sei o que. Falei, olha, não adianta ficar discutindo, entendeu? Faz o seguinte, oferece para ele, a conta do cara era 8.700, justificada. Quer saber? Oferece 7 para ele.
Ah, mas com justificativo o quê? Com justificativa que certa você paga. Essa é a justificativa. Mandei lá para o advogado, ó, doutor, meu cliente então paga 7, tá bom? Respondeu, tá bom. Depositou 7, resolvido. Né? Então, o fator custo é relevante, certo? O terceiro fator, que é bem importante, que é o tempo, certo? E aqui vem uma explicação que quem foi meu cliente provavelmente já ouviu isso, né? Daí pode pular aí mais 5 minutos de vídeo, que daí vai para o resto da explicação, tá? Existe uma diferença entre o direito material e o direito processual, certo? Então o que é o direito material? O direito material é, se fulano bater no seu carro e ele causar um prejuízo de 10 mil reais, ele tem que lhe pagar 10 mil reais. Esse é o direito material. O direito processual é como é que você faz para, com o fulano não tirando o dinheiro do próprio bolso e lhe entregando, você, através do Estado, enfiar a mão no bolso dele, tirar os 10 mil reais e passar para o seu bolso. Isso é o direito processual, certo? E existe uma diferença bem grande no quesito tempo, porque o direito material é imediato. Então o direito material é assim, o fulano bateu atrás do meu carro, tá aqui os orçamentos, o conserto custou 10, liquidez certo, 10 mil reais. Aí eu tinha um vídeo gravando na frente que mostrou que eu não freiei abruptamente, que eu não estava fazendo nada de errado, e eu tinha uma câmera gravando atrás que filma você batendo atrás e ainda mexendo no celular, certo? E ainda pegou a placa, pegou tudo, não tem dúvida nenhuma. Então o direito material, olhando o caso, submetendo a vários juristas e até a leigos, as pessoas vão dizer, não, tá errado, o cara tem que pagar os 10 mil reais. Esse é o direito material. Qual que é o direito processual? O direito processual é, olha, você me deve 10 mil reais. A pessoa diz, não. Não, você não me deve? Não, eu devo, mas eu não vou pagar. Certo? É um caso que traz à baila uma frase que ficou bem famosinha, mas é uma frase que o pessoal vai adorar. Quando você está errado, sabe que está errado, mas quer negociar, você pode usar a arma do se fere a minha existência, eu serei resistência. Tá? Pronto. Para o cara transformar o direito material dele, que é você tem que me dar os 10 mil reais, num fato da vida real, existe todo um direito processual que tem que ser seguido. Então você tem que abrir o processo, adiantar as custas, apresentar a prova, aí o juiz tem que citar ele, aí pelo novo Código de Processo Civil tem que ter uma audiência de conciliação, normalmente marcada 5 meses para frente da citação. Aí na audiência de conciliação ele pode olhar para sua cara e falar assim, se fere a minha existência, eu serei resistência, certo? E daí ele tem 15 dias úteis para apresentar uma contestação. Nessa contestação ele pode trazer um monte de prova, aí você vai ter que impugnar isso. Aí o juiz vai marcar uma audiência de instrução para ouvir as testemunhas. Aí ele vai deferir ou indeferir provas, aí ele vai sanear o processo. Se não tiver nenhum incidente no meio mandando suspender tudo, porque o fulaninho lá, que é testemunha essencial, foi fazer uma viagem para a Lua, só volta, né, daqui a 2 anos. Vamos ter que esperar ele voltar da Lua. É direito processual, gente. É o processo. Seguindo o seu caminho, até chegar no final e o juiz de primeira instância dizer assim, sim, está correto. Fulaninho bateu no carro do ciclaninho e por isso fulaninho tem que tirar 10 mil reais do bolso e entregar para o ciclaninho. E daí o que o ciclaninho faz? Ele olha para o juiz e diz, se fere a minha existência, eu serei resistência, e apresenta embargos de declaração, que daí vão levar mais ou menos 30 dias para serem julgados, e depois ele apresenta a apelação, que daí vai para o tribunal, aí vai para julgamento, aí julga na segunda instância, aí embargos de declaração de novo, aí ele apresenta recurso para o STF, para o STJ, aí é analisado, enfim. Entre o seu direito material, que é fulano me causou prejuízo, me deve 10 mil reais, até chegar na sentença transitada em julgado, onde o juiz diz, fulano, você tem que pagar 10 mil reais para o ciclano, e não se discute mais, a gente tem uns 3 anos aí, na justiça brasileira, tá? Processo rápido, 3 anos, certo? Entre o direito material que você previu, que era, e a efetivação, esse intervalo chama direito processual. O que significa que se você teve um prejuízo de 10 e você quer receber 10, a outra parte tem como arma para ali convencer a fazer um acordo, aceitar alguma coisa diferente do que o direito material diz, o tempo, o processo que precisa ser seguido até chegar no cumprimento. E daí,
a pessoa fica numa situação desconfortável, e quando as pessoas estão numa situação desconfortável, elas querem sair do desconforto. E como é que sai do desconforto? Fazendo um acordo, fazendo uma partilha, pronto, resolvido. Você tem acesso, né, ao conforto novamente. O que nos leva à terceira arma necessária para você ganhar um processo, que é o fator psicológico. O fator psicológico é extremamente importante, entendeu? Porque a pessoa se desgasta, né? O processo é desgastante, certo? Hoje em dia, inclusive, que os processos são virtuais, etc., eu aviso os clientes, falar, o número do seu processo é esse. Você pode ir lá na vara, fazer o acompanhamento, fazer a tua senha, que daí você tem o mesmo acesso que eu ao processo. Tá lá todos os documentos, você pode ver tudo, mas eu te recomendo, não fique olhando esse processo. Não fique olhando. Isso causa um problema psicológico, um estresse psicológico nas pessoas imenso. Então, efetivamente, a psicologia afeta o andamento do processo. Você tem questão de insegurança, você tem questão de decepção, certo? Às vezes, por exemplo, a gente faz um pedido para o juiz, aí o juiz não lê direito, alguma coisa assim, indefere o nosso pedido. Ou pior, né, que é uma coisa que assim, realmente esmaga. Você vai lá em primeira instância, entra com o processo, pede a liminar, o juiz defere tudo. Tudo. Aí você liga para o cliente e fala, oh, lá, saiu tudo, inclusive aquilo que nem eu acreditava, que eu pedi só para ver se colava, né, só para fazer uma pressão e tal. Deferiu tudo, maravilha, ótimo. Aí a outra parte fica sabendo da liminar e traz uma documentação, traz um argumento, traz uma coisa que a gente não sabia, ou que o cliente sabia e não contou e tal, e o tribunal caça tudo, perdeu tudo, liminar caçado. Daí você tá lá em cima, cai lá embaixo, entendeu? E isso causa estresse em mim, que sou advogado, entendeu? A gente se estressa. Imagine o cliente, ele é o seu processo. Você só tem ele. Você só tem que pensar nele. Você só tem ele para acompanhar. Então, a gente se estressa? A gente se estressa. Mas não dá tempo de ficar estressado muito tempo. A gente se estressa com aquele, aí em seguida já tem que ver o outro, aí a gente esquece daquele, segue, vida que segue, né? Perdeu hoje, o outro ganha amanhã e pronto. Agora você que é parte, você só tem aquele. E você vai se preocupar com aquilo. Então, recapitulando, quais são as armas? O primeiro é o direito, o segundo é o tempo, o terceiro é o custo e o quarto é o psicológico das pessoas, certo? Tá? Então, tudo isso envolve a grande questão de como que se ganha o processo. Tá? Então, agora, vocês já sabem quais são as armas, quais são as ferramentas. Tá? Como é que se faz o combate? Tá? E como é que se ganha o combate? Tá? E é aqui que vem a regra de ouro. Você ganha o combate definindo de forma clara, antes de você entrar no ringue, o que é ganhar. Então você conversa com o seu advogado, pega todos esses elementos, considera e define com o seu advogado o que é ganhar. Definido. É o que o direito material diz que os 3 clientes têm que ter? Não. O direito material não diz nada disso, não. Entendeu? Mas, aplicando as armas, né, aplicando o direito material e principalmente processual, né, trabalhando o tempo, trabalhando o custo, trabalhando o psicológico da outra parte, você acaba conseguindo o resultado, certo? E principalmente, você precisa colocar alguma coisa que seja real, certo? Existem alguns clientes que querem algumas coisas que não são reais, e daí eu simplesmente nego o atendimento. Eu não vejo nenhuma das ferramentas disponíveis gerando esse resultado. Como que se ganha o processo? Verifica se o custo do processo não é maior do que o que você está colocando para a sua parte e para a outra parte, e daí se for para a outra parte você põe na mesa. Fala assim, ó, se fere a minha existência, eu serei resistência, e você está discutindo 3 mil reais comigo, você vai gastar 4 para abrir o processo. E qual é o risco de perder? O tempo, né? Verifica, né? A pessoa precisa do dinheiro para já? Ela precisa do dinheiro para já? Você pode dar esse dinheiro para já? Pede um desconto, que foi com a minha cliente, né? Não tinha fundamento nenhum para aqueles 1.700 de desconto, nenhum, nada. Qual que é o fundamento? O fundamento é o seguinte, se você aceitar 7 ao invés dos 8.700 que você tem razão em me cobrar, eu te deposito amanhã. Se você quiser cobrar os 8.700, você vai entrar com o processo e eu te deposito daqui a 3 anos. Né? Então, tempo é um fator, certo? Terceiro, fator psicológico. As pessoas, muitas vezes, não reúnem capacidade psicológica de lidar
com um processo por muito tempo, né? Aí você tem que pôr isso em prática. Por exemplo, teu processo é contra o banco não vai ter afetação psicológica, o Itaú não vai ficar preocupado, perder o sono à noite porque você tem um processo contra ele. Agora, o Itaú tem um processo contra você, você vai perder o sono à noite. Entendeu? E daí muitas vezes, alguma coisa que você, por exemplo, hoje não aceita de jeito nenhum, daqui a 3 anos, quando você pôr na conta as noites que você passou em claro, e daí você chega no final dos 3 anos e pensa assim, pô, se eu tivesse pego aquele dinheiro que eles me ofereceram, tava ótimo, entendeu? Então tem que ser posto isso em prática. Colocando todos esses fatores, o que me satisfaz, o que eu considero como um resultado legal. Então, o que é ganhar o processo? Ganhar o processo é, você pega todos os elementos e define um objetivo real, verossímil, atingível. E esquece essa história de que o meu direito diz quem. Não existe isso. Tá? Isso é lá no livro, na teoria, na prática. O seu direito é aquilo que você consegue receber. Então, para ganhar um processo, o que você tem que fazer é definir um objetivo claro, que você e o seu advogado sabem, e conseguir que a outra parte, por conta, utilizando todas as armas que eu expliquei, concorde a voluntariamente lhe entregar aquilo. Tá? E normalmente aquilo que ele vai concordar em lhe entregar é muito diferente daquilo que o direito no papel ou na teoria diz. Uma vez que você aceita essa realidade, a chance de você ganhar qualquer processo é bem grande. Então, desculpa pelo tempo excessivo do vídeo, mas esse é um assunto complicado. Boa noite e até o próximo vídeo.